Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu Filho bendito Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite. Assim seja. Amém. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte, a da consciência denegrida do mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de conhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus, dos vivos e imortais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não venha entrar na minha espírito de tentar sedudir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-vos, perceber e confessar-vos a mim mesmo. Aqui, sobretudo, o bondoso anjo da guarda,
que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossas vidas diárias. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que as aqui expostas sejam purificadas em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Não atrapalhar a sua gravação, mas também. Realmente, né? Boa noite. Então, a gente está iniciando uma nova orientação do protetor que dá sequência a essa que a gente viu até a semana passada. Aos hábitos salutares vão se sucedendo as reações intempestivas, rotuladas de exóticas, a perda de conceitos de critério de valor, que dão lugar a estranhas e paradoxais formas de conduta. E em seguida, ele faz o seguinte comentário: a linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. Para entrar em desequilíbrio mental é um passo. Basta em vigilância e cairemos em desarmonia. É como nos ensinou Jesus, no vigiar e orar, para não cairmos em tentações. Se tem uma coisa para a gente que mexe na área neuropsiquiátrica, isso aqui é muito tocante, sabe? Quando a pessoa perde aquilo que ela fala. Muitas vezes a gente vê e é triste, sabe? Você atende a pessoa, você vê que ela está à beira de descompensar. Você orienta, medica. E muitas vezes ela não dá valor. Ela despreza aquilo. E alguns meses depois ela volta completamente fora do seu equilíbrio mental. Então isso é uma das coisas que sempre nos questionou, sabe? Sempre me fez em busca de aprender algo a respeito disso. E de todas as obras que eu li, de toda a minha vida, a que mais me trouxe esclarecimento sobre isso, e quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, é a obra de André Luiz chamada No Mundo Maior. É nessa obra que ele começa descrevendo como funciona a casa mental de cada criatura. E a partir da explicação que ele dá da casa mental, os capítulos que se seguem diz respeito às doenças neuropsíquicas que existem, que dá até a loucura absoluta, ele interpretando e mostrando o desequilíbrio da casa mental. Então, para você entender isso que ele fala aqui, o equilíbrio psíquico, te asseguro, não vá ler outra coisa. Estuda esse livro de André Luiz. Porque ali você vai encontrar tudo aquilo que funciona em você, que é o ser pensante. Ele começa descrevendo que a nossa casa mental
ela é composta de 3 andares. O primeiro andar, que ele chama de subconsciente, entendendo que a palavra subconsciente, ela faz parte do inconsciente. O nosso inconsciente, ele é composto de subconsciente e inconsciente profundo. Então, toda vez que você vê falar inconsciente, entenda, está se reportando a maioria das vezes, nesse subconsciente. Porque o inconsciente profundo nosso, ele normalmente tende a ficar calado. Ele vai, muitas vezes, dar projeções disruptivas no quadro do subconsciente, que às vezes abala muito a estrutura da personalidade. Mas isso acontece mais nas pessoas que têm já algum desequilíbrio. Então, quando fala subconsciente e inconsciente, entenda-se que é a mesma coisa. Então ele fala que em nós existe um subconsciente. E que esse subconsciente é onde estão nossas cargas impulsivas, onde está o nosso automatismo, onde funciona o hábito e o instinto. A gente sabe que esse subconsciente, como a gente já trouxe trabalhos para vocês aqui a respeito da inteligência emocional, que ele é um pensamento tipo 1. É um pensamento que não gasta energia, não te passa pela consciência. Ele vem de uma forma espontânea. E como não gasta muita energia, a gente normalmente se vincula a ele, porque tudo aquilo que gasta energia, é como diz o Pedro Calabres, o ser humano tem preguiça de pensar. Ele não gosta de gastar energia. Então é nesse subconsciente que está a nossa primeira casa mental. E é normalmente, como André Luiz fala, o nosso primeiro andar onde a gente começa a travar algo do ponto de vista mental. André Luiz falou isso em 1957. Inteligência emocional, ela foi descrita em 2002 por Daniel Kahneman. De lá para cá a gente viu que a grande maioria das pessoas, e aí agora eu estou falando de trabalho de neurociência, agem com pensamento intuitivo. Pensamento intuitivo que diz respeito a esse subconsciente que você não gasta energia. Para você ter uma noção, os trabalhos hoje em dia mostram que praticamente 70% da humanidade vive a vida inteira exclusiva de pensamento tipo 1. Esse pensamento instintivo que é onde está a nossa consciência primária. Consciência primária que ela é formada pela busca que a pessoa vai atrás de alimentação, habitação, procriação, com sexo, e de luta e de defesa, para não deixar morrer. Se você for olhar, essa é a preocupação primária da grande massa da humanidade. Todo mundo quer ter uma boa casa, onde vai ter conforto, onde vai ter tudo de bom e do melhor, entende? Todo mundo quer ter uma alimentação robusta, uma alimentação muitas vezes que nos gera prazer, entende? Por isso que a população brasileira, 62% é acima do peso, são 62% que já está contraindo doença, porque é a consciência primária que fala mais alto, é a alimentação excessiva, sabe? Vive em busca de prazer. É essa consciência primária onde prevalece a sexualidade. Em que a pessoa, em vez de estar preocupada na procriação, nos seres que vão estar na Terra para poder ajudá-los e instruí-los, não. Elas estão em busca de prazer, exclusivamente humano. Estão atrás de orgasmo. Eles não estão atrás de sexo envolvendo algo mais profundo, como tem no nosso livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? Ele fala, não como imaginais. Que para isso precisa de corpos. É o orgasmo. Não tem lá. Mas entre nós, os espíritos desencarnados, existe o amor e a simpatia, mas baseada na concordância dos sentimentos. É esse o sexo espiritual. É esse que a gente vive em busca. E a gente confunde muito ele com o sexo carnal. Então você vê as pessoas indo em busca de prazeres, muitas vezes desvirtuando a sua área da sexualidade. E você vê também as pessoas indo atrás de segurança. Se você for ver direitinho, esses 4 itens de consciência primária que eu falei para vocês aqui, é o que é mais divulgado e ilusoriamente
projetado na natureza humana para as pessoas que querem conquistar prazer e poder em cima dos outros. Romano, Pode falar. sexo e loucura. É o nome do livro que a gente está estudando. Tá vendo? É certo. É sério, mais ou menos assim. Então, a gente vai chegar na loucura. Vai chegar. Aqui no próprio segundo, eu vou escrever loucura. Mas para chegar na loucura, eu tenho que falar um pouco sobre isso. Então, entenda que a maioria das pessoas vivem nesse padrão subconsciente. E elas vivem e elas interagem. E se uma pessoa promete para ela alimentação, se promete para ela habitação, se promete liberdade da sexualidade dela, se promete que vai dar defesa, vai dar tudo que ela pode, para ela viver bem, para ela ter saúde, para ela não morrer, você conquista 70% da população do mundo. O que a gente tem mais que fazer em nossa vida é ajudar as pessoas a saírem desse subconsciente, onde está o hábito e o instinto, onde estão essas pulsões que vêm muitas vezes nos iludir a vida inteira aqui na Terra. Mas é justamente essa a primeira porta que as pessoas interagem com o mundo. A segunda porta é que o André Luiz chama de consciente. Não é consciência, é consciente. Que diz respeito à vida humana que eu estou interagindo com esse corpo aqui agora. É nela onde reside a vontade. Entendendo-se por vontade, a capacidade que cada um tem de querer e de escolher. Fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, objetiva ou subjetiva. Então a vontade diz respeito ao meu corpo, à vida presente, e como eu estou interagindo e me comportando com a vida que Deus está me dando. É aí que reside a vontade e o esforço de conquistas existenciais que eu estou tendo. É aqui que existe o que a gente chama de eu experiencial. É a experiência que eu estou tendo. Enquanto no eu, no subconsciente, está o eu projetivo do ontem, que é onde estão os hábitos existentes. Essa é a segunda casa. Quando você sai do subconsciente, que cai nesse consciente, é como a gente estudou a semana passada. A maioria das vezes, o consciente da sua vida humana que você está interagindo, ela vem justamente para tentar reforçar os seus instintos e seus hábitos. É como a gente falou naquela figura do ego chamada racionalização, que a gente viu a semana passada. Você vai encontrar meios de tentar ter um conteúdo lógico e coerente dos atos que tanto te encantam nessa consciência primária. E ele fala que existe também o superconsciente, que é o meu eu projetivo do amanhã. É nesse superconsciente onde está a nossa casa moralizadora. E o que é mais interessante, sabe? Ele fala que essas figuras filosóficas da atividade mental, ela tem uma representação anatômica no cérebro da gente. E ele define como a área do subconsciente, como a área que tem os nervos intracranianos e os nervos da medula de uma maneira geral. Então, é aquela parte que é composta praticamente do meu diencéfalo para baixo, sabe? Onde tem também a representação dos núcleos da base, que é onde está a minha capacidade de impulsos, que a neurociência já sabe muito bem disso, como funciona. Existe a outra área que ele chama de área motora, que é a área consciente da percepção que o corpo está tendo, que é a área cortical, que está atrás do lobo frontal. E a área superconsciente é onde está o nosso pré-frontal. É onde está a nossa capacidade reflexiva, nossa capacidade de meditação, nossa capacidade de ter pensamentos dedutivos, de você abstrair ideias, entende? É aí que está a nossa capacidade executiva de trabalhar no caminho do bem. E ele dá uma verdadeira informação muito bonita. Ele fala que para você acessar essa área do superconsciente, vai ser preciso um esforço da sua parte, indo em busca do que é belo, do que é bom, do que é ético.
do que é correto na vida, do ponto de vista espiritual, que é o que vai nos aproximar da divindade. Não pense você que você vai ter essa área já aberta, funcionando. Não. Depende do esforço de cada um indo em busca desses princípios nobres da nossa vida. Então a gente tem em nossa mente, representando nessas áreas cerebrais, a nossa capacidade de pensamento e de ter equilíbrio mental. Nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Essa é a descrição da casa mental de André Luiz. Mas André Luiz, nesse livro, depois que ele descreve e dá alguns exemplos, ele diz: você poderia me simplificar a coisa, como funciona, como trabalha harmonicamente essa casa mental, como é que se processa a coisa com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou me dedicando, com aquilo que eu estou buscando, como é que funciona isso? E é aqui que a gente vai estudar agora, porque é isso que vai trazer para a gente o equilíbrio psíquico. Como você está usando as suas casas mentais. Então, quando ele diz isso aqui, que o equilíbrio psíquico é muito tênue e delicado, acredita. É. A gente vê e atende no consultório várias pessoas que vivem uma vida de sobrecarga mental e estão ali, caminhando. Às vezes basta um estresse a mais, ele descompensa. A coisa é tão delicada que a finalidade desse livro, que o Caldeirado vem para orientar André Luiz, ele diz que o mundo espiritual superior, existem inúmeros trabalhadores que exercem a função que ele está exercendo com André Luiz, de trabalhar na Terra para evitar a fuga da realidade humana da encarnação das pessoas. E eles trabalham em anonimato. Aonde tem alguém predisposto a quebrar essa linha tênue, acredita. Além do teu anjo da guarda, dos espíritos familiares, Deus dá a mais. Trabalhadores abnegados que vêm de uma forma extra tentar manter nosso equilíbrio mental, para que a gente não entre nos transtornos neuróticos e principalmente nos transtornos psicóticos, porque depois que você entra num transtorno psicótico, entenda, é remédio a vida inteira, e às vezes é equilíbrio muito difícil de você conseguir manter, mesmo dando assistência medicamentosa e psicoterápica a essa pessoa. Então faça de tudo, para entender como funciona a sua casa mental. Faça de tudo para manter esse equilíbrio psíquico dentro de você. Não brinca com isso, porque eu já vi muitas pessoas, e infelizmente eu ainda vou ver, porque eu espero que eu tenha vida mais longa. Esse é o caso de muitas pessoas não aguentam, não tem equilíbrio psíquico, tem suicídio, às vezes se suicida, né? Pode chegar a esse ponto. Tanto nos transtornos neuróticos, no estado depressivo, mas nos psicóticos, o índice de suicídio é muito alto. Então, a gente tem que fazer de tudo para não entrar nesse caminho, sabe? Então, a gente vai ver agora um trecho desse livro, em que ele vai descrever de uma maneira simplificada como funciona a casa mental, e que a gente tem que ter muito cuidado para não deixar essa casa mental ficar fixada em um desses 3 andares. Com isso a gente já começa a entender que a casa mental ela tem que ter um processo dinâmico, onde nenhuma delas vai ser fixada de uma forma objetiva
como eu quero que ela fique preponderantemente funcionando sobre as outras. Então ele faz esse seguinte resumo aqui. Nervos, zona motora, lobos frontais, no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada e desencarnada. Então, estou repetindo, ele está falando da gente que está encarnado aqui, e ele reforça, tanto encarnado quanto desencarnado, a casa mental é dele. Do mesmo modo que você pode fixar sua casa mental no subconsciente, entidades lá fora, que já desencarnaram, também permanecem com a doença mental fixada nesse subconsciente. Se você fixar no consciente, que é onde está a experiência humana, se dedicando só para o corpo, entidades do mundo espiritual, também que já desencarnaram, continua com esse padrão mental doentio, visando só o corpo humano. Se você fixa ela só na casa das nações superiores e despreza as demais entidades do mundo espiritual, vivem do mesmo jeito. E eu reforço isso, e ele está dizendo aqui, reforçando essa figura, para que você entenda que do modo que você resolver ficar pensando, você vai ter junto de você irmãos desencarnados que pensam daquela mesma forma. Então você nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter o que a gente chama, que a gente está estudando aqui, de intercâmbio mental. Nunca pense que você está vivendo de uma maneira exclusivamente sua. Porque o egoísta pensa isso, sabe? Mas nunca vai estar. Ele vai ter sempre companheiros, tanto de encarnados e principalmente dos desencarnados. Então, nos nervos, que é o nosso subconsciente, onde está a nossa impulsividade, onde reside o hábito e o instinto. A zona motora, que é a zona de percepção do corpo, é onde reside a experiência daquilo que eu estou fazendo aqui agora, do ponto de vista humano, com as sensações que o corpo me dá. E tem pessoas que vivem extremamente fixadas nas sensações do corpo. A gente chama isso de hedonismo. Toda pessoa hedonista, ela está fixada nisso. Querendo curtir o corpo, pelo corpo, para o corpo, onde a sua consciência primária está lá, pulsante. Habitação, alimentação, sexo, saúde bastante para eu continuar vivendo essa vida viciante que o corpo me dá. Lobos frontais, que é a noção das casas superiores, que são algo que eu tenho que trabalhar para conquistar. Eu posso estar na minha vida, fixando a minha atitude mental, tanto do ponto de vista subconsciente, como do consciente, como do subconsciente. Entendeu? Então, os trabalhos de neurociência mostram, depois que foi descrita a inteligência emocional, que 70% da humanidade basicamente vive dos nervos, do hábito, do instinto, vive do subconsciente. Menos de 10% vive dos lobos frontais, da atitude meditativa, reflexiva, de análise da vida, de princípios filosóficos, de ter uma abstração maior, de entender o que é o universo e o mundo. Entre esses menos de 10% e esses 70%, tem 20% que vive ali, sabe? Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Então, é importante a gente saber disso, para que você consiga se classificar como você está vivendo. Como está a sua casa mental. Porque isso é de extrema importância. A gente sempre tem falado para vocês aqui que todos nós passamos por provas, expiações e missões em 4 departamentos de nossa vida. Primeiro, você com seu corpo. Segundo, você com seu cônjuge. Terceiro, você e a família. E quarto, você e o meu sócio econômico, você está mergulhado. Então eu passo por provas, expiações e missões com o meu corpo, com o meu cônjuge, com a minha família e no meio social. Então, em cada um desses departamentos, você tem que saber se analisar e ver
como está a sua casa mental em relação ao seu corpo. Você está cuidando dele com essas noções superiores de preservar seu corpo com saúde e com integridade? Só da alimentação, eu já falei para vocês, mais de 62% está de sobrepeso no Brasil. Pelo menos, estou falando só do peso, eu não estou falando de uso de álcool, eu não estou falando de uso de droga, não estou falando de uso de cigarro, não estou falando de viver de mundos de tatuagem, etc., mundos de piercing. Isso tudo diz respeito ao seu corpo. Como você está se comportando? Onde está a tua casa mental? Está no teu subconsciente? Está no teu consciente? Ou está no teu subconsciente? E você com o seu cônjuge? Como é que você está lidando com ele? Está indo atrás de quê? Viver só do ponto de vista subconsciente, um com o outro? Ou viver apenas do ponto de vista consciente, trabalhando, querendo conquistar aquilo outro, porque eu quero uma casa melhor, porque eu quero um carro, quero uma roupa, quero aquilo outro? Como é que está você com o seu cônjuge? Como é que está você com sua família? Será que você está tendo a Casa das Nações Superiores sendo o modelo de educar seus filhos? Será que você está conversando com o seu filho nesse sentido? Será que você está conversando com o seu filho, pelo menos do ponto de vista humano, para que eles saibam participar da civilização? Ou será que você está deixando a coisa fluir quando crescer a frente? A vida em si. Como é que está você no meio social? Como é que você está se comportando? Está sendo só do ponto de vista subconsciente, em que você está valorizando aqueles que estão te prometendo uma casa melhor? Ou ter mais prazer sexual? Ou você vai comer melhor e cada vez mais e ter mais roupa para vestir? Como é que você está se comportando? É essas pessoas que você está valorizando? Essas pessoas que você está torcendo para que venha representar você no meio socioeconômico que você está vivendo? Então analisa, porque é aí que está o teu equilíbrio mental. É isso que a gente está estudando. É isso que vale a pena a gente aprender. Porque é isso que André Luiz fala, que a neurociência comprova hoje em dia. E é o que a gente recebe nos nossos consultórios. Então ele faz a seguinte advertência. Se a criatura estacionária na região dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Então, se a criatura vai ficar estacionária nos impulsos, que é onde está o nosso subconsciente, ele vai se perdendo isso aqui, ó. Causa e efeito. Subconsciente é onde está o hábito e o instinto. Vamos entender essa causa e efeito? Quais são os componentes que representam o hábito ou o instinto? São 3. A gente já viu isso. Todo hábito, todo instinto, ele vai ter um gatilho, uma tendência, que é um comportamento, e uma recompensa. Normalmente as pessoas que vivem dessa carga subconsciente, eles ainda estão indo atrás do seu desejo, tendo uma tendência que é um comportamento automático, para que realize aquele desejo, sentindo o gosto do prazer que o desejo lhe dá. Todo hábito, todo instinto é isso. Então quando ele fala causa e efeito, ele diz desejo e gosto. É você ir em busca daquilo que instintivamente te encanta e que você nem para refletir. Você gosta, tem o desejo de repetir aquela experiência para cada vez mais sentir aquele gosto. É a pessoa que fuma, quer fumar, sente prazer no cigarro, aí daqui a pouco quer fumar mais, depois quer fumar mais, é a pessoa que bebe, e depois quer beber mais, é a pessoa que usa droga e depois quer usar mais, é a pessoa que come, quer comer mais, entende? É aquele que usa um sapato, daqui a 10 sapatos, daqui a 70 sapatos. É isso. É isso, ele vai acumulando, porque ele quer cada vez mais prazer. É desse jeito que ele vive, sabe? Então vive na causa e no efeito. Vive apenas para reforçar os seus instintos.
Vive apenas para dizer que o que ele viveu ontem, ele quer continuar vivendo hoje. Aquilo que deu prazer ontem, ele quer repetir o prazer hoje. E é aí que as pessoas se perdem, sabe? Porque quando a gente vem do mundo espiritual para cá, a gente vem tudo para praticar virtudes. O problema é que lá, a gente não tem a influência do corpo e do fluido vital do corpo. Então a gente vem dizendo que vai fazer 1001 coisas. Para você ter um exemplo, leia os livros mensageiros, agora está na moda os mensageiros, mas leia o livro, sabe, os 14 primeiros capítulos. Todos eles que foram educados, instruídos, trabalhados em nosso lar, durante 20, 30, 50 anos, e disseram, agora eu vou para a terra e vou botar para quebrar. Ele chegou aqui, se quebrou, foi todo. Porque todos foram falharam nas suas missões, todos eles terminaram caindo no umbral, nas trevas, e depois de uns 30 anos, 20, 30, 10 anos, é que foram recolhidos. É essas coisas que a gente tem que refletir na doutrina espírita. É aquilo que Jesus falou, entende? Que é o refrão dos estudos da gente, dessa obsessão sutil. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É esse espírito pronto que a gente vem, mas a carne é fraca. Porque quando você chega aqui e ocupa um corpo, o fluido vital do corpo te passa uma impressão para o teu espírito que vai fazer você sentir a pujança e a realização de todos os vícios e paixões que você teve nas encarnações anteriores. Coisa que você não sentia quando estava só no mundo espiritual. E isso está lá no livro dos Espíritos, sabe? O problema da pessoa quando reencarna, o retorno à vida corporal, é que além do corpo, ele tem o fluido vital daquele corpo despertando os seus instintos. Que é essa primeira casa aqui. É onde estão os meus impulsos. Então eu sentindo o prazer do corpo, eu quero, por um arco reflexo intuitivo, voltar a sentir aquilo tudo que eu tive no ano. Mas o que é mais impressionante, sabe? E o que é mais bonito, é que esse instinto começa a esboçar em você, desde que você está sendo gerado. E ele começa a se mostrar de uma forma bem objetiva, quando a criança, com 1 ano e 8 meses, 2 anos, começa a projetar suas ideias. O comportamento corporal da criança, no ventre materno, e até esse 1 ano e 8 meses de idade, mostra a forma instintiva que ela já começa a esboçar no seu corpo, de como ela quer viver e sentir os prazeres da vida. Totalmente inconsciente. E quando ela começa a formar frases dos 2 aos 4 anos, que é a fase sublime de um pai chegar para um filho e dizer: o que você está falando não é correto. O que você está falando é equivocado, por causa disso, disso, disso. O que você precisa aprender é isso, 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 por causa disso, disso, disso. É aí que você vai despertar essa alma que está reencarnando, para que ela aprenda a aprender alguma coisa. E isso se consolida com 4 anos de vida. É muito interessante essas coisas, sabe? Porque você vê a junção do desenvolvimento neuropsicomotor com os trabalhos de neurociência, com isso que a gente está vendo da doutrina espírita, falando a mesma coisa. Então, cuidado, porque nem tudo que você quer, que é o efeito, justifica você ir atrás dessa causa. De uma maneira bem simples, para que vocês entendam, e que todo mundo já ouviu falar isso na televisão. Tem gente que diz que viu o celular do outro, quer o celular do outro, não interessa, ele pega o celular e mata o outro. Causa e efeito. Vê um tênis bonito, que é aquele tênis, vai assaltar, se o cara não der, ele mata e pega o tênis do outro. São pessoas que vivem exclusivamente de causa e efeito.
Tem pessoas que acham que por querer já deve ter a posse. E isso é um erro. Porque a gente tem que trazer para as pessoas aquele princípio filosófico, que nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. Põe essa frase na tua consciência e analisa aquilo que você está querendo. Analisa o teu desejo. Analisa o teu querer. Tem uma mensagem do Emmanuel justamente nesse tempo. Analisa teu desejo, que é muito belo. Se vocês quiserem, pode pegar isso na internet, que está de graça aí para todo mundo. Então, cuidado. Se você fica fixado na região dos impulsos, você está reavivando as experiências do ontem na vida do hoje. Em vez de você estar evoluindo, você está agravando mais uma encarnação aquilo que você deveria fazer de melhor para o seu espírito e não está fazendo. Mais de 70% das pessoas estão por aí. Eu vi na televisão esse jogador de basquete famoso, né? Sai com 1000 mulheres ao longo da vida, né? Então era para estar louco o pneu, tudo. Diana, não precisa ser jogador de basquete. A promiscuidade está solta em todo canto. Terezinha que eu diga, com a quantidade de paciente que ela tem lá no ambulatório dele para dar promiscuidade. Te garanto que, junto de você, no meio social que você está vendo aqui, existem pessoas com promiscuidade muito intensa. Então não fica focando nos que estão nos outros, porque isso que estão nos outros muitas vezes está bem do lado da gente. Então, se você fixa nos impulsos, você vai ter desperdício de tempo e energia, reafirmando o ontem na vida do hoje. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, que é a vida presente, que é a experiência, sem consultar o passado e sem organizar as bases do futuro, mecaniza a sua existência, destituindo-a de luz edificante. Então, se você está vivendo só do ponto de vista humano, sem dar importância para o que aconteceu ontem na sua vida, e sem ter noções superiores da vida, se você está exclusivamente na área motora, que é a área da percepção do teu corpo, você vai mecanizar e vai conquistar muita coisa do ponto de vista humano, mas não vai ter conquistas espirituais. Nesse livro, o primeiro exemplo que ele dá é justamente desse, de um rapaz que está sofrendo um lado de obsessão e que se dedicou exclusivamente do ponto de vista humano, para fugir dos erros passados do ontem, que ele tinha matado uma pessoa, e sem querer iluminar sua consciência como futuro edificante, porque se ele fosse iluminar, ele iria se entregar para a polícia pelo crime que tinha cometido. E nesse caso, ele conquista fortunas. E termina num consultório psiquiátrico, um transtorno muito bonito. Ele descrevendo um transtorno de pânico, de ansiedade generalizada que a pessoa está tendo, em cima de um quadro depressivo. E é lá que André Luiz vai junto com o Calderaro para ajudar aquela pessoa. E resolver o quadro obsessivo dela. E diga-se de passagem, resolve. E esse rapaz estava no consultório psiquiátrico. Ele não estava na casa espírita. Era um quadro obsessivo de anos e que foi resolvido. Por interferência de quem? Dos seus filhos e de uma esposa dedicada, que fazia oração, que era católica, para beneficiar o seu pai que estava doente e o seu esposo que estava padecendo. Então, essas coisas são importantes, sabe? Porque às vezes as pessoas nos procuram na casa espírita querendo que a gente faça esse quadro desobsessivo para ela como se fosse a última instância dela. Não é. Se você for ver os quadros obsessivos que André Luiz fala e que resolve, são pouquíssimos os que eram espíritas. E a vida, entre o céu e a terra, que também é um quadro obsessivo, o livro inteiro da Eveline, que tem 14 anos, 14, fez uma prece sincera, foi captada lá em nosso lar e o Clarencio veio para resolver o quadro obsessivo. Não tem nada disso, passar em casa espírita, não tem. Então cuidado, gente, não fica visando só o presente e a vida humana, não fica aqui querendo conquistar mais casa, mais carro, mais título, mais poder, não, é lógico que a gente quer progredir,
É lógico que a gente quer se melhorar, todo mundo quer, mas não foque só nisso. Não fique fixado nisso. Porque as pessoas ainda ficam. Quantos de vocês sabem que devem vir para, pelo menos, estudar um pouco na casa espírita, frequentar algumas reuniões? Essa semana eu não tive tempo. Você já analisou o que é que está fazendo do seu tempo? Por que não se organiza melhor? Todo espírita, quando vem aqui para a Terra, ele vem, no mínimo, com 8 horas semanais para ser dedicado a essa doutrina, tanto no estudo como na prática dela. O que é que a gente está fazendo com essas 8 horas? As outras religiões também são do mesmo jeito. É um tempo que é dedicado, isso faz parte do plano existencial que você diz, é isso que eu vou fazer, quando está lá, né? Mas quando chega aqui, foca tanto nesse esforço maquinal que você sacrifica. Você não quer saber do que fez outro na sua vida, que muitas vezes já cometeu muitos impropérios, nem quer saber do futuro, que é onde está a tua casa ética, que é onde está a nossa religiosidade, porque você diz que não tem tempo. Quer viver mecanizado? Viva. Mas o que é que você vai construir de bom para você? Nada, porque não vai ter luz edificante. Então, é sobre essas coisas que a gente tem que analisar, sabe? Para que você possa fazer uma avaliação crítica sua e procurar melhorar seu equilíbrio mental. Senão não vai dar certo, gente. Então, nem vale a pena você ficar fixado no subconsciente, nem vale a pena você fixar no seu consciente da vida humana. E ele continua. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, meditação sem trabalho e renúncia sem proveito. Não adianta você ficar, agora vou sair da humanidade, vou ficar só meditando para me harmonizar com Deus, o universo e o universo. Esquece isso, gente. A Casa das Nações Superiores não foi feita para isso, não. Quem vive fazendo isso não está tendo solidariedade, que é a base da fraternidade. Como pode existir solidariedade se você está fixado só no que é subjetivo? Você não está trazendo para o objetivo que é a sua vida de relação. Então, quem vive muito dessas atitudes meditativas, entende como ele fala aqui, é contemplar sem obras. Não está trazendo nada para a objetividade. É você meditar sem trabalho. Você não está comprometendo e tornando algo útil na sua vida. É você renunciar à vida, ao corpo, a todos, sem ter proveito, porque isso não vai te trazer crescimento espiritual. Então, ele está falando aqui que não vale a pena você fixar em nenhuma das três. Para você adquirir o equilíbrio mental, que é isso que a gente está estudando hoje, ele orienta o seguinte: para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes, amparando-se, ao mesmo tempo, na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado, captando do plano divino as energias restauradoras, assim constituindo o futuro santificante. Resumindo, em cada um de nós existe o passado, o presente e o futuro. Em cada um de nós existe o eu experiencial do ontem, o eu projetivo do ontem, o eu experiencial do agora e o eu projetivo do amanhã. Em cada um de nós existe o id, o ego e o superego. Em cada um de nós existe o eu instintivo, o eu menor e o eu maior. É tudo a mesma coisa. Filosofia, neurociência, religiosidade, seja lá o que for, tudo ensina a mesma coisa. E que eu tenho que viver analisando essas três fontes mentais que existem em mim. Mas que eu analise, que eu conheça, que eu me aprofunde nisso, mas que eu, acima de tudo, tenha o que é sublime, o que é belo, o que é bom, que é a nossa casa moralizadora, nosso superconsciente, nosso superego, como sendo um maestro
das nossas decisões nessa vida. É como o próprio Kant fala, vá usar a sua boa vontade, porque ela é boa em tudo, para que ela venha educar a sua vontade na vida de relação que você está tendo hoje. É aí que vai estar o nosso equilíbrio, indo atrás do que é superior, para que a gente aprenda a ser pelo menos bom. Então, diante de qualquer circunstância na vida, que eu pare, pense e reflita, daquela maneira que eu sempre tenho falado para vocês, o que é que realmente eu devo fazer nessa experiência com o meu corpo? O que é que realmente eu devo fazer nesse convívio que eu estou tendo com o meu cônjuge? O que é que realmente eu devo fazer com meus filhos, com meus pais, com a minha família que me cerca, diante dos conflitos que estou tendo? O que é que realmente eu devo fazer diante da sociedade que eu estou vivendo? Chama pelo dever, porque o dever são obrigações morais que a minha consciência me impõe. É aí que está a nossa casa moralizadora superior, que está no nosso superconsciente. Se a cada atitude crítica que você for tomar na sua vida, você chamar pelo dever e analisar o dever pelo dever, você sabe qual é a sua conduta que deve ser realizada. Independente dos instintos do ontem, independente dos prazeres que a vida está dando hoje. Seu espírito sabe, porque a lei de Deus está gravada em tua consciência. E é lá que você está procurando o que você deve fazer. Depois que encontrar essa resposta, faz a segunda. Se é realmente isso que eu devo fazer, então por que é que você não vai fazer? Isso te convida a que você use o despertar da sua vontade. Essa capacidade que eu tenho de querer e de escolher. Estou escolhendo o dever. Fazer ou deixar de fazer. Vou praticar o dever. Eu tenho autonomia e tenho independência para colocar em prática aquilo que eu sei que eu devo. Então, por que é que não vai fazer? Educa o teu instinto. Traz moderação para o teu ego com a vida humana que você está vivendo. Porque assim você vai conseguir manter o seu equilíbrio mental. Fora disso, não terá equilíbrio. Fora disso, você vai estar criando, dando cultura nos teus pensamentos para atos que não são edificantes na nossa vida. Por isso que Paulo de Tarso nos alertava tanto. Na vida, tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Então não faça o que a vida te permite. Vai em busca daquilo que te edifica, porque essa é a resposta que você tem para você mesmo. É por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: pode uma pessoa que padece de obsessão se libertar deste quadro obsessivo por ela mesma? E a resposta é um redondo sim, deste tamanho. Sim, pode. O que lhe falta é vontade. É essa vontade que a gente está falando. É essa vontade que a gente quer que você desperte em você, para que você pratique deveres. Isso está ao nosso alcance. Mas você só vai conseguir isso no dia que você se tornar uma pessoa consciente. Porque até você se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a tua vida e você vai chamar isso de destino, como o próprio Imundo fala isso para a gente. Então, preze pelo dever. Aprenda a equilibrar a sua mente. Porque fazendo isso, não tem influência negativa que vai ter acesso até você. Porque o intercâmbio mental que você vai estar formulando é entre você e os superiores, que é a nossa casa das noções superiores, que é onde estão os nossos deveres. Então você escolheu, de livre e espontânea vontade, ser um ser pensante e educativo no caminho do bem, do belo e do bom. Faz isso. Teu anjo da guarda espera disso de você. Cada vez que você perguntar com sinceridade e com objetividade aquilo que você deve fazer, teu anjo da guarda vai estar dizendo: é por aqui. Então você que reconhece que a resposta é essa,
chame a responsabilidade da sua conduta. Vá lá e faça. Porque você fazendo isso, sim, além de ter equilíbrio, você vai estar tendo progresso espiritual. Você vai estar aproveitando essa vida para corrigir os instintos e hábitos do homem, educar o homem de hoje, trazendo luminosidade para o teu espírito, por uma conquista edificante que você fez no Senhor. Muita paz a todos. Na semana que vem a gente vai continuar. A linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicado. E esse comentário que ele fala, que é o que a gente vai ver a semana que vem. Para entrar em desequilíbrio mental é um passo. Basta a vigilância. Que cairemos e nos amoremos. Como nos ensinou Jesus, no vigiar e orar para tentar a tentação. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Meus amigos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estende por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que deram consciência. Bons espíritos que tens por uma ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo amigo deles, fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz de Deus esclareça as todas as perfeições que os conservam distância da morada dos bens eternos. Abreis o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se desacelere a verdade. Fazemos compreender que os seus esforços podem encurtar a duração dos seus planos. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos últimas moças da união. Que essas palavras passadas de benevolência possam suavizar os afetos, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Thank you.